Vamos seguir falando sobre esse assunto agora com o economista Gabriel de Barros. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Bem-vindo, Gabriel. Bom dia para você. Bom dia, eu agradeço o convite mais uma vez. Gabriel, a gente acompanhou, inclusive, com a sua participação em várias edições aqui no Jornal da Manhã, do quanto o mercado, os agentes do mercado financeiro reagiram mal à apresentação dessa proposta de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Muito pelo timing, né? É bom a gente fazer esse adendo aqui, porque foi apresentado junto com um pacote de redução de despesas do governo. Agora, essa discussão deve seguir agora para o Congresso Nacional e não há expectativa de que os congressistas vão querer ir contra essa medida, porque não é politicamente viável para eles. Como você vislumbra essa discussão no Congresso Nacional? Isso deve passar? E o mercado deve voltar a reagir ou vai digerir melhor agora? Vamos lá. Eu acho que a viabilidade da aprovação política no Congresso ela é condicional à capacidade do governo de compartilhar poder, né? Que é fazer uma reforma ministerial e compartilhar poder com os partidos de centro. Se o governo for bem sucedido nessa reforma ministerial, sim, deve ter um acordo, né? Para que uma parte dessa agenda econômica do governo vá adiante, né, seja aprovado. Então, acredito que existe uma condição para que isso seja aprovado, que é justamente a reforma ministerial. Agora, a reação do mercado, eu acho que ela já é cética, né, já é negativa já há algum tempo, e deve continuar assim, porque não só a manutenção da isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, mas também para quem ganha até 5 mil, que é uma estratégia de campanha do atual governo, tem um impacto bastante grande. E a forma que o governo vai tentar compensar, se de fato ele vai conseguir, existe uma dúvida bastante grande, mas a forma que eles vão tentar compensar é de novo aumentando carga tributária, né, aumentando imposto. Então é uma estratégia unilateral de você aumentar a carga tributária para financiar mais transferência de renda, né, direta ou indireta, via despesa ou via isenções maiores para parte da população. Então, esse impacto fiscal, ele é bastante grande. Se a gente colocar tanto a isenção do atual, né, para os R$3.036 e mais a ideia de elevar para 5 mil, a gente vai estar falando de, nas contas do governo, que são otimistas, de pelo menos 40 bi. Nas contas do mercado, a gente já está falando de alguma coisa em torno de 50 a 60 bi. Gabriel, bom dia. Ainda nessa linha da sua discussão, justamente é uma promessa de campanha e agora a gente sabe, 2015, cada vez mais próximo de 2026, né, 2025 mais próximo de 2026, então a gente sabe que as eleições, claro que todo o contexto político vai também nortear as ações do governo, evidentemente, daqui para frente. Mas eu queria entender também a viabilidade dos R$5.000 lá, a isenção. Você acredita, no momento que você está cortando o gasto, você faz uma isenção dessa, essa proposta se encaixa, tem viabilidade? Então, não tem, e tem um detalhe importante que o pacote fiscal que foi enviado, ele na verdade nem corta gasto, né? Ele tenta reduzir a velocidade de crescimento da despesa e mesmo assim falha em reduzir essa velocidade de crescimento do gasto. Muitas das medidas do pacote foram para ganhar flexibilidade, né? O governo manter a narrativa de que o arcabouço fiscal é sustentável, né? É factível e ele consegue cumprir até 26. Então as medidas tiveram por objetivo manter esse arcabouço de pé, porque do jeito que estava antes ele ia naufragar antes da gente chegar em 26. E aí essas isenções elas não são sustentáveis, mas o governo só vai conseguir colocar isso de pé se o Congresso topar. Por isso que a reforma ministerial é muito importante, se o Congresso topar aumentar a carga tributária, né? O governo já mandou no final do ano passado algumas medidas de aumento de carga tributária. Mandou o aumento da CSLL, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mudanças no JCP, deve vir mais coisas. A gente já viu aumento da tributação sobre multinacionais, tem um imposto mínimo de 10%, enfim. É esperado que o governo, na reforma da renda, mexa também na tributação de lucros e dividendos. Então, é mais carga tributária. É a única forma de manter essa ampliação da isenção é você tributar em algum outro lugar. Mas, para isso, o Congresso precisa topar. Por isso que a reforma ministerial é tão relevante para o governo entregar essa agenda que
para o mercado é muito ruim. Deise? Oi, Gabriel, considerando essa necessidade de compensação fiscal, quais seriam os mecanismos mais eficazes para evitar o aumento da carga tributária sobre as empresas e sobre os investimentos, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a competitividade econômica do país? Nossa, uma ótima pergunta. A melhor forma de fazer isso é cortando despesa. A gente ainda tem um amplo espaço para cortar despesa. Se a gente tivesse um cenário de esgotamento, né, o governo já fez tudo o que poderia na rubrica de gasto, tudo bem, né? Não teria outra alternativa a não ser aumentar imposto, mas existe ainda um amplo espaço para cortar despesa. Alguns temas, inclusive, já estão super maduros, né? A reforma administrativa, a estrutura de cargos e salários no serviço público é muito esquizofrênica, precisa ser revista, as projeções de carreira são muito rápidas, o judiciário é uma casta que se beneficia muito em muitos privilégios, então tem muita coisa para ser feita em termos de reforma administrativa. Fusão de políticas sociais, a mesma coisa, né? A gente tem várias políticas sociais que são descentralizadas, elas não conversam umas com as outras, isso produz um gasto muito acima do que deveria existir para ter efetividade, né, de política pública. Então precisa fazer uma fusão de políticas sociais, mas o governo está fazendo o oposto, né? O auxílio gás, o governo cria mais um benefício social ao invés de fazer fusão dos que já existem, mas a gente deveria fazer uma fusão. Então ainda tem bastante espaço na despesa para reduzir gasto e aí evitar esse aumento de carga tributária sobre as empresas, e esse tipo de agenda, né, de aumento de tributação sem corte de gasto, isso cria uma incerteza grande sobre os investidores, né? Não tem como o governo sustentar essa despesa sistematicamente crescente sem aumentar a carga tributária. Isso naturalmente retrai o investidor, o investimento produtivo na economia. Bom dia, Gabriel. A gente está vendo uma movimentação muito intensa no IBGE, com pedido de demissão de diretores, enfim, mostrando que há um problema também na apuração de dados oficiais que servem de referência para uma série de medidas ou para justificar uma série de medidas do governo. Ao mesmo tempo, a gente está vendo o custo de vida no Brasil aumentar, o dólar subiu demais, há uma retenção do preço do combustível, que quando for repassado pela Petrobras vai aumentar o custo de vida para todo mundo, mesmo para quem não tem carro, em razão do efeito disso nos bens e produtos que a gente consome. E essas faixas de isenção, elas vão sendo, quer dizer, à medida o governo anuncia a ampliação, mas no fim elas vão sendo consumidas por essa inflação que está aí embutida. Há um ambiente de falta de confiança nos dados oficiais. A gente está passando por uma crise hoje no Brasil de informação oficial que nos leva a tirar, ou eventualmente pode nos levar a tirar conclusões erradas sobre a situação econômica brasileira? Um ótimo ponto. É importante isso que você falou, porque o governo ele dá com uma mão e tira com a outra, né? Esse é um reflexo de políticas insustentáveis, né? Ele parece que está agradando a população, principalmente a população socialmente mais vulnerável, mas como a política é claramente insustentável do ponto de vista matemático, não tem ideologia, é matemática, o governo dá com uma mão e tira com a outra via mais inflação e essa redução de investimento produtivo, que é o que gera emprego e renda. Sobre a questão, né, dessa crise de confiança nos dados oficiais, a gente passa sim por um problema nesse sentido, não só no IBGE, mas também em outras áreas. Eu sempre gosto de lembrar sobre o que está acontecendo com as empresas estatais. Há 2 anos, mais de 2 anos, o último boletim estatístico das estatais foi divulgado no 4º trimestre de 2022, no governo anterior. Desde então, a gente não tem mais informação das estatais, não tem mais informação detalhada. Nós só sabemos que o déficit das estatais, por exemplo, está aumentando bastante porque o Banco Central divulga essa estatística, mas ela é agregada, né? É só o déficit. Mas a gente não tem o resultado de cada uma das estatais. Da mesma forma, os dados da Previdência, lembra que o governo anunciou o pente fino há alguns meses atrás, prometeu uma economia de 26 bilhões, não economizou 4. A gente também não tem dados tempestivos sobre, de fato, o que está sendo economizado no mês a mês, porque existe um atraso de pelo menos 3 meses
no Boletim Estatístico da Previdência Social, que é o BEPS. Então, assim, a gente tem sim problemas para fazer essa leitura, né, para ter uma leitura fidedigna do que está acontecendo hoje com as estatísticas públicas no Brasil de uma forma geral. O IBGE é apenas mais uma evidência, né, desse problema que nós temos, que é maior, né? Então, existe sim essa dificuldade de ler efetivamente o que está acontecendo. Existe uma crise de confiança na condução da política econômica do governo. Economista Gabriel Barros, agradecemos a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço.